Pss, barulho. Vamos lá. Já vimos muitos filmes onde os mortos se comunicam com os seres vivos, mexendo alguma coisa, escrevendo num quadro, num vidro. Mas eu não lembro de ter visto ainda receber mensagens pelo telefone. Calma que tu vai entender. Telefone do Sr. Harrigan, filme que tá disponível lá no Netflix, conta a história de um rapazinho que é contratado por um senhor bilionário, que é sozinho, para 3 vezes por semana ele ir lá ler um livro pra ele, aproveitar e ajudar a cuidar do jardim, ajudar da casa. Só que após esse senhor falecer, o Craig acaba recebendo mensagens e ligações desse senhor. Uma observação: esse telefone foi enterrado junto com ele. E é aí que começa todo o mistério. Infelizmente não tem como comentar sobre esse filme aqui sem contar a sinopse, né, a pessoa tem que saber do que se trata. E infelizmente essa sinopse meio que já é um spoiler do filme. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre ele aqui. A gente tem atores conhecidos, uma história misteriosa, com um pouco de drama. Eles tentaram mesclar aqui um suspense com um terror, só que tem uns pontos negativos, tem uns pontos positivos, e aqui contigo eu vou te mostrar se vale a pena tu assistir ou não a esse filme, e qual foi minha experiência com ele e como que vai poder ser pra ti. Vou deixar claro aqui que esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira é a parte sem spoiler, que é essa que tu tá assistindo agora, onde eu vou dar minha crítica sobre o filme, vou comentar sobre o que eu achei, o que tu pode achar desse filme, se vai valer a pena ou não. A segunda parte vai ser uma crítica com análise, onde basicamente eu vou fazer um resumão do filme aqui, comentando alguns pontos com vocês. E a terceira e última parte vai ser a conclusão do filme, o que esse filme quer dizer, qual é a explicação desse filme, que deixa ele meio que em aberto, e daí eu vou tentar fazer tu entender aqui, pelo menos, através da minha interpretação, algo que eu interpretei assistindo a esse filme. Pode não ser isso, mas foi o que eu interpretei. Vamos lá? Só que antes de qualquer coisa, muito prazer, meu nome é Luiz, sejam muito bem-vindos ao canal Influencine. Não deixe de se inscrever aqui embaixo, deixar aquele like para esse vídeo alcançar mais pessoas. Seja membro se quiser ajudar e apoiar o canal a crescer cada vez mais. E sem mais conversa, vamos lá. Bom, já te falei do que se trata esse filme aqui. Ele é pra ser basicamente um filme de suspense barra terror, só que há umas controvérsias aqui, cara. Te digo que suspense não há, pra mim, que já assisto muitos filmes de suspense, muitos filmes de terror, esse filme aqui não é um suspense, e muito menos um terror. Ele tá mais pra um drama psicológico, talvez, com um pouquinho de mistério. Ele é um filme onde o Craig, o nosso personagem principal, vai narrando a história toda, junto com o que vai rolando ali e tudo mais. Ele perdeu a mãe, ele tem ali o senhorzinho ali, o Mr. Harrigan, como basicamente um avô, cara. Pra mim, o afeto dos dois, assim, os dois se completam muito como se fosse o neto dele, e pro rapazinho ali, o avô. Eles têm um relacionamento bem bacana, assim, sabe? Eles têm um carinho um pelo outro. E isso foi um ponto forte, deu pra acreditar que os dois tinham uma conexão legal ali, sabe? Muitos momentos desse filme ele lembra muito aqueles estilos suspense teen, porque tem, né, a passagem do Craig pela escola, pelo ensino fundamental, pelo médio, indo pra faculdade, e há vários momentos, né, envolvendo isso. Tanto que o filme começa lá em 2003 e termina lá por 2008, mais ou menos, se eu não me engano. O filme começa a ter um mistério, começa a rolar um mistério de verdade, digamos assim. Não é um mistério que tu vai ficar, meu Deus, como é misterioso isso aqui, mas começa um mistério. Começa a se perguntar algumas coisas, como é que aquilo ali tá rolando, o que tá acontecendo. O filme começa a ficar mais interessante pra um outro lado. E é, cara, exatamente no meio do filme, a primeira parte do filme ele todo, até a metade, é um drama até que te deixa um pouco triste pela história do rapaz, que ele perdeu a mãe, ele se sente culpado por algum motivo, que a gente vai falar na parte da explicação, parte com spoiler também, da morte do senhorzinho, enfim. Rei Pirata? Irado. Esse filme é uma adaptação de um conto, uma história curta de Stephen King, que possui o mesmo nome. E olha, as adaptações do Stephen King, elas nunca, pra mim, elas nunca são decepcionantes, mas elas sempre me deixam a desejar. Como é que eu posso deixar isso claro pra ti? É que não é algo que eu vou olhar e vou achar muito ruim, sabe? Opa, que coisa horrível. Mas é algo que tipo, poxa, eu achava que ia ser outra coisa, mas tá.
ok. Cara, eu não sei. 90% das adaptações dos filmes do Stephen King eu tenho esse sentimento, assim. Mas enfim, a direção do filme tá bacana. Se é um filme de suspense mesmo, um filme de terror que tu quer ver, esse filme aqui não é o que tu tá procurando. Esse filme aqui é um drama com um mistério. É um filme que eu posso te dizer que é interessante. Tá, é um filme interessante. Não é nem ruim, mas não é bom. Tipo, que filme bom. É um filme que pra mim é totalmente esquecível, tá? Mas é um filme interessante e que tem alguns momentos que até tu consegue deixar guardado na tua memória, como algumas frases que são citadas nesse filme, que são, cara, tem uma pegada um pouco filosófica, tá ligado? E que eu vou falar na parte com spoiler também. Que aliás a gente já vai chegar nela. Tá faltando a minha nota aqui, né? Olha, eu te digo que pro telefone do Sr. Harrigan, eu dou nota 6. É um filme regular, é um filme ok. Dá pra assistir porque é um filme interessante, é um filme bacana, mas não é muito mais além que isso, tá? Tem aquele negócio, né, daquele mistério do o que o senhor guardava lá no armário. Como que chegava aquelas mensagens ali pra ele. Até porque depois algumas pessoas começavam a morrer. Então, ele é interessante, como eu te falei. É isso, pra mim. Tá? Se quiser dar uma chance, ir lá na Netflix, tu pode acabar gostando ou não, mas a minha experiência foi essa. Bem feio. Que calor, cara. Puxa, vou até tirar o casaco pra começar a parte com spoiler aqui, porque, meu Deus. Beleza, vamos pra parte com spoiler agora. Parte que é um resumo do filme, com eu analisando, comentando sobre alguns trechos também. Vamos lá, só que antes de qualquer coisa, senta o dedo aqui no like, no inscreva-se, ajuda o canal a alcançar mais pessoas e a continuar crescendo. E se tu não quer spoiler, essa que é a zona do spoiler, vou te contar tudo o que rola no filme e no final, a terceira parte, vai ser a explicação disso tudo. Beleza, parte com spoiler, vamos lá. O filme começa com o Craig narrando como que conheceu o Sr. Harrigan, que foi na igreja e tal. Ele era um velho bilionário que morava basicamente sozinho, tinha os empregados dele e tal. E ele queria que o Craig trabalhasse pra ele, fazendo leituras de livros pro senhor, porque ele já tava ruim das vistas, da divisão, né, e tudo mais, e ele queria que alguém lesse uns livros pra ele. E junto disso também ajudar ali com o jardim, ajudar com a casa e tal. Uma coisa que eu achei bacana aqui é que todos os livros que o Craig ia lendo mostrava o título embaixo, que se tu achar interessante, tu pode acabar pesquisando na internet, pegando o livro pra ler também e tal. E o Craig vai fazendo isso de 3 vezes por semana, indo até a mansão do senhor, lendo os livros pra ele durante 5 anos. Na casa dele só mora ele e o pai dele, a mãe dele faleceu quando ele era menor, e ele até sente certa culpa por isso, dizendo que ele se sentia meio que tivesse induzido ela, manipulado ela a fazer alguma coisa que não fica muito claro. Eu vou falar isso mais pro final do vídeo, lá na parte da explicação, tu vai entender melhor depois. É mostrado o quanto eles são um pouco tristes, né, na verdade bem tristes, principalmente o pai dele por não ter mais a mulher do lado, né. Craig agora tá no ensino médio e ele começa a conhecer a escola nova, conhecendo os colegas, como funciona o lugar. Até tem uma parte aqui que bateu uma nostalgia, cara, que um dos veteranos lá apresenta o refeitório onde fica o pessoal que usa Samsung, o pessoal que usa iPhone e o pessoal que usa Razer. Cara, essa parte me bateu uma nostalgia porque foi exatamente assim no ensino médio. Tinha a galera que só tinha Samsung, tinha a galera que só tinha iPhone e a galera que só tinha o Razer. Acho que é da Motorola, se eu não me engano. Claro que não era tão dividido que nem no filme ali, mas existia isso, sabe? Durante esse percurso de conhecer a escola, ele acaba conhecendo o Kenny, que se eu não me engano é Kenny, que é um dos caras xarope que sempre tem na escola, que quer te tirar pra louco e quer tirar sarro da tua cara. Enfim, te incomodar, é aquele cara xarope. Esse cara já chega querendo fazer um trote com ele, que ele teria que engraxar os sapatos dele, senão a coisa ia ficar feia e não sei o que, tal. Mas acaba chegando uma professora ali e interrompe essa palhaçada. Daí fica tudo bem, pelo menos por enquanto. Após isso temos uma cena onde Craig tá lendo mais um dos livros do Sr. Harrigan. E cara, aqui o senhorzinho fala uma frase que me impactou demais. Olha, eu chego a me arrepiar, porque foi um negócio que me pegou, sabe? Olha só a frase que ele diz, eu até escrevi aqui, cara. Eu acho que até tu deve guardar isso contigo, porque, olha, demais. Escuta só. Precisa ser muito competitivo para sobreviver. Deve ser ousado para ser o primeiro. Precisa ser implacável. Não peça o que precisa, exija o que quer. Essa parte final pode ser um pouquinho autoritária, talvez, mas, cara, até a parte, pelo menos ali do precisa ser implacável,
Todas essas 3 primeiras frases me pegou demais e tipo, é bem isso, sabe? Pelo menos na minha percepção. Em outro momento, Craig tá em casa com uma dessas raspadinhas que o Sr. Harrigan deu pra ele. O Sr. Harrigan costuma dar raspadinhas pro Craig em toda data comemorativa, Natal, aniversário, enfim. Em uma dessas raspadinhas, o Craig ganha $3.000 e com isso acaba comprando um celular, um iPhone pro Sr. Harrigan. E cara, o Sr. Harrigan é um cara muito sábio, aparentemente. Pelo menos o filme quer nos mostrar isso. Nos mostra que ele foi uma pessoa bem ruim, mas uma pessoa bem inteligente. E tipo, é engraçado que só no ele pegar o telefone e começar a mexer e passar um tempo mexendo, naquela época, né, não tinha muitos pop-ups, nem propagandas rolando e tudo mais. E, tipo, o velho era um visionário. Ele falou tudo como que funcionaria no agora. E realmente tá funcionando assim. Como é que eles iriam ganhar dinheiro entregando informações de graça pras pessoas. Tu pode saber tudo ali de graça sem precisar de um livro, sem precisar de comprar um curso e esse tipo de coisa. Atualmente ainda é assim. Às vezes, só que agora tem pop-ups, tem encurtadores de link, tem as propagandas, tem cursos, entre várias outras coisas que tipo, tem as fake news, ele fala sobre isso também, enfim, muito visionário o modo que ele vê a internet ali naquela época. Algum tempo depois, o Craig, em uma das vezes que vai lá visitar o senhor, acaba chegando lá e encontra o Sr. Harrigan morto. Ele acabou de falecer praticamente, pelo menos é o que parece. E no funeral do Sr. Harrigan ele acaba deixando o celular que ele deu pro senhor com o corpo para ser enterrado com o celular. Mais tarde naquele mesmo dia, no caso já é noite, ele tá indo dormir, ele manda uma mensagem pro celular do Sr. Harrigan e dorme. De manhã ele vai pegar o celular e tem uma mensagem do Sr. Harrigan. Só que é tipo um código assim, se eu não me engano é um AACCC, alguma coisa assim, tipo só as letras. Ele acaba ficando meio preocupado, né? Vai enterrar o velho vivo lá no caixão. Mas ele conversa com o pai dele fala, né, que fizeram uma biópsia nele, fizeram uma autópsia no velho pra saber o que foi problema de coração, esse tipo de coisa, em que provavelmente hackearam o celular dele e tal. Mas mesmo assim o Craig vai até o cemitério, em cima do túmulo do velho, ele liga pro celular e escuta que o celular tá lá dentro do caixão. Não sei se daria pra escutar, mas ele escuta. De qualquer forma, ele acaba deixando como se o celular dele tivesse sido hackeado mesmo. Após um tempo a vida dele segue normal. Ele vai para o baile de formatura, leva uma guriazinha que ele conversava. Em certo momento, aquele cara lá de antes que incomodou ele, que queria fazer o trote com ele, encontra ele e diz que vai matar ele, porque o Craig denunciou ele por ele estar vendendo droga na escola. Só que não foi o Craig. E mesmo assim o Kenny dá um pau no Craig, mas acaba chegando uma galera e ele acaba indo embora. Ele acaba indo pra enfermaria da escola, ou uma sala qualquer, enfim. E a professora, aquela mesma que apareceu antes, tá ajudando a limpar ele, botando gelo e tal. Até meio que rola um clima ali. Antes de dormir, o Craig liga pro celular do Harrigan, contando o que aconteceu e dizendo o quanto gostaria que o velho tivesse vivo pra aconselhar ele e tal. Que ele tava com muito medo desse cara aparecer e realmente querer matar ele de fato. No outro dia, pela manhã, ele recebe a notícia de que o Kenny morreu. Temos um momento na sala de aula onde ele conversa com a professora sobre fantasmas e esse tipo de coisa, mas é uma conversa bem rápida. Em casa, o Craig liga pro Harrigan de novo, falando que se o Harrigan teve alguma coisa a ver com a morte do Kenny, que era pra ele bater 3 vezes na parede, e desliga o telefone, daí tu fica esperando. Bom, ele vai bater na parede, fica esperando. Só que do nada o telefone vibra, ele recebe uma ligação do Harrigan. Só que a ligação para e depois ele recebe uma mensagem escrito AACCCX. E ele não sabe muito bem o que isso quer dizer, mas ele fica bem espantado. Craig então vai até a igreja e conversa com o padre. Fala sobre o Harrigan, fala sobre o telefonema, fala sobre o Kenny. Sobre o celular do Harrigan, o padre fala que provavelmente o celular dele foi hackeado, mesma coisa que o pai dele falou. E sobre o Kenny, ele conta mais detalhes sobre a morte do cara. Que o cara tava bêbado, tentou descer pela janela, que era do 2º andar, caiu e quebrou o pescoço. E daí até mostra, né, como que foi a morte dele, no caso, após ele ter caído. E ele lá no chão morto, ele tá na mesma posição que ele deixou o Craig depois de ter dado a surra. E ainda com aquela graxa do sapato na mão, a latinha aberta e com a boca toda cheia de graxa. Estranho, né? Eu não entendi muito bem, tipo, ele comeu a graxa? Eu não entendi muito bem.
Mas pro filme, né, quis mostrar que ele morreu do mesmo jeito, ali, da mesma posição que o Craig, e segurando algo que ele desejava pro Craig também, que era engraxar o sapato dele, ou provavelmente, talvez, desse pra ele comer a graxa, não sei, algo assim. Depois disso, no outro dia, o Craig resolve ir numa loja de celular pra trocar de telefone e se livrar daquele que ele recebe as mensagens. E lá o atendente até comenta sobre a versão daquele iPhone que ele tem, receber tipo umas mensagens fantasmas devido a um bug na fabricação, na programação, enfim. Esse que ele tinha era o iPhone 4 e ele estava trocando pelo 4S. Quem que já teve um desses, levanta a mão aí. Mesmo ele trocando de iPhone, ele acaba ficando com o que ele recebia as mensagens também. E pegando esse das mensagens e guardando numa caixinha dentro do guarda-roupa dele. Um bom tempo depois, ele já tá na universidade, cursando jornalismo, esse tipo de coisa. O pai dele liga pra ele avisando que a professora, aquela dele que a gente viu várias vezes durante o filme, faleceu num acidente de carro. Um cara bêbado bateu em cheio nela. Ela tava com o noivo tava hospitalizado, ela morreu na hora. E o cara bêbado se safou, tava de boa. E o Craig acaba desejando a morte desse cara, ligando de novo pro Sr. Harrigan e desejando isso através do telefonema. No outro dia, há a notícia de que esse cara morreu no chuveiro, cometeu suicídio tomando shampoo e engolindo a metade de um sabonete, que por coincidência era a mesma marca de sabonete que a professora usava. Que até naquele momento, na verdade, que tava rolando o clima lá, que ele tinha acabado de apanhar do Kenny, e tava rolando o clima lá entre ele e a professora. Ele fala que sente um cheiro bom, ela diz que é só um sabonete de tal marca. E ela fala mais algumas frases lá também, que o cara que morreu deixou uma cartinha escrita uma frase que ela tinha dito também. Se eu não me engano, é dela, ou foi o Sr. Harrigan que disse, mas eu acho que foi ela que falou. No fim das contas, ele se sente culpado com tudo, e daí volta lá no início do filme que mostra ele correndo no meio do mato, chegando numa beirada de uma montanha ali, né, uma pedra, e daí ele pega o telefone que ele tinha as mensagens do Sr. Harrigan e joga na água. Daí ele para, fica pensando ali, dá uma filosofada, ele dá mais uma narrada como ele fez durante o filme todo, falando que quando chegar o momento dele morrer, que ele seja enterrado com os bolsos vazios. E o filme termina. Bom, antes que tu saia desse vídeo, tu gostando desse filme ou não, com o meu resumo, eu vou te explicar agora que, segundo a minha interpretação, o que eu entendi desse filme de O Telefone do Sr. Harrigan. Com o final do filme, eu acabei interpretando que o próprio Craig teria o poder de realizar essas mortes dessas pessoas. Por quê? Porque havia a chance real de que o telefone dele tivesse bugado e ele tivesse recebendo essas mensagens fantasmas e que não seria o Sr. Harrigan de verdade. Há um momento em que o Sr. Harrigan liga pra ele, mas vai saber se aquilo dali é de verdade, se não é, se não faz parte do bug também, se é o Mr. Harrigan que tá ligando pra ele. Fica meio em aberto isso. Só que como no início do filme ele fala que ele se sente culpado, né, pela morte da mãe dele, que ele sentia como tivesse manipulado a mãe dele e que por ele sentir que manipulava a mãe dele, ele podia ter evitado dela morrer. Então alguma coisa ele pode ter pensado ou falado que pode ter ocasionado na morte da mãe dele. Talvez aquele pensamento, né, de as crianças quando ficam muito bravas com os pais, eu quero que tu morra, uma coisa assim, sabe? Não sei, é uma coisa que a gente pode especular ali. No filme não mostra isso, mas a gente pode, entre as entrelinhas, pensar que ele pode ter pensado alguma coisa ruim referente à mãe dele. Algo que pudesse causar a morte dela. E no fim o Mr. Harrigan não mandava mensagem coisa nenhuma, era bug do celular e ele que tinha esse poder de fazer isso com as pessoas. Eu interpretei dessa forma. Eu acho que seria a forma que faria mais sentido, talvez, e deixaria o filme interessante também. Mas e aí, tu vai assistir ou não O Telefone do Sr. Harrigan? Assistiu? Gostou? Não gostou? Deixa nos comentários aqui embaixo, não deixe de se inscrever, deixar aquele like. Eu vou ficando por aqui, não deixe de assistir meus outros vídeos aqui do ladinho. Grande abraço!